tudo bem? Sou Paula Montalvão, da Educação Socioemocional. Seja bem-vindo em mais um dos nossos vídeos. Estou mais uma vez no Instituto Ventre, em Goiânia, setor aeroporto, com a doutora Camila Vence. Gente, que emoção, é tão bom estar aqui do lado dela, de tanta paz, tanta tranquilidade, e a fala dela com segurança para falar de amamentação, desmame, é tudo de bom. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco de um vídeo, tá certo? Hoje a gente está com algumas dúvidas sobre desmame, né? Como que funciona o desmame? Conheço pessoas que falou assim, olha, a partir de amanhã não amamento mais. E aí o peito empedrou, ficou com febre, teve que internar e teve alguns outros problemas e a criança ficou afastada dela. E aí, qual que é o agravante para a mãe e para o bebê diante desse desmame? Será que é tão bruto assim? Ou pode ser um processo mais calmo, tranquilo para a mãe, para a criança, para não gerar nenhum tipo de transtorno? Vamos lá, né, gente? Primeiramente, muito obrigada, Paula, pela oportunidade novamente de estar aqui falando com vocês sobre amamentação e agora sobre desmame. Em relação ao desmame, o que eu sempre falo para as mães, você vai amamentar até quando você quiser. Olha que né? O tempo de amamentação, primeiro ele tem que ser prazeroso para a dupla. Né? Então, quem vai definir o tempo que o bebê vai mamar? É a mãe e o bebê. As outras pessoas não têm que influenciar e não têm que decidir algo que não tem nada a ver com elas, né? Porque os interessados é a dupla, é a mãe e a criança. Então, até quando está prazeroso para você? E não tem que ter julgamento. Tem mãe que quer assim, ai, Camila, eu defini que o mínimo são 6 meses e eu quero aumentar até 6 meses. Ok, né? Se isso funcionou para você, se deixou você com o coração tranquilo, ótimo. Tem mães não, que querem levar essa amamentação até lá na frente, né? A amamentação prolongada, que a gente fala além dos 2 anos de idade. Agora, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Certo. Que a amamentação, ela vá até os 2 anos de idade, né? Então, o mínimo até 2 anos de idade ou mais, só que de forma exclusiva até o 6º mês, tá? Mas, quando você vai amamentar, até quando você vai amamentar, isso é algo que quem vai definir é a dupla, mãe e bebê, tá? Uma vez que o leite não secou também, né? Assim, em relação à questão nutricional, o leite materno, ele é importantíssimo até 1 ano de vida, né? Então, pensando na questão metabólica da criança, até 1 ano de vida, ele é a principal fonte de nutrientes. Então, a partir do 6º mês, o bebê ele vai entrar na introdução alimentar, tá? Que vai ter a apresentação para os alimentos, ele vai comendo aos poucos, né? Até conseguir se habituar na refeição da família, que é a partir de 1 ano de idade. Então, a partir de 1 ano de idade, teoricamente, a mãe já conseguiria desmamar o bebê sem prejuízo nutricional para essa criança. Certo. Mas por que o Ministério da Saúde recomenda, então, que essa amamentação vai além de 1 ano de idade? Por conta da imunidade, né? O leite materno, ele não é só proteína, vitamina e sais minerais. Ele também é anticorpo, ele também é imunidade. A partir de 1 ano de idade, os bebês, eles têm uma tendência a adoecer de 8 a 12 vezes no ano. Isso dá quase uma gripe por mês, né? Então, se a gente conseguir manter a amamentação até 2 anos de idade ou mais, é o tempo que o bebê está tendo suporte a esse leite materno, a esse anticorpo e vai ajudar na imunidade. Camila, bebês que estão em aleitamento materno, né, nesse período, eles não vão adoecer? Não. Eles vão adoecer, mas a chance do bebê evoluir para uma forma grave, de precisar de antibiótico, é menor. Essas coisas. Internar é bem menor, tá? Então, você estava perguntando de como que deve ser esse desmame. Depende da família. Né? Então tem que ser uma decisão de vocês. Por exemplo, tem mãe que, ai, nossa, eu não tolero mais, não aguento, e aí eu quero fazer esse desmame abrupto. Esse desmame, ele é o mais complicado, porque vai acontecer essa situação de um volume de leite que está sendo formado de rotina, então de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, ele está tendo um volume formado. Se a mãe faz esse desmame abrupto, né, então um dia ela está amamentando e no outro ela para de amamentar, a chance de gerar engurgitamento, mastite é muito grande, porque esse leite vai ficar ali acumulado. O que a gente recomenda para as mães que querem desmamar é o desmame gradual e gentil.
Então a gente vai diminuindo essa amamentação gradativa para que o bebê ele já vai fazendo a sua inserção na outra forma, né? Que você vai, né? Ou na introdução alimentar, ou a partir de 2 anos você já pode desmamar ele sem necessitar de qualquer complementação, né? De leite artificial, de fórmula infantil, né? Se ele estiver comendo super bem, ele já pode ficar só na comida mesmo, né? Então você faz o desmame total, não precisa oferecer um leite, porque até para bebês maiores, para crianças maiores, é difícil a gente fazer essa introdução, porque às vezes eles não vão aceitar, né? Então o interessante é a gente fazer esse desmame gradual e gentil. Como que a gente faz? A gente vai retirando uma mamada de cada vez, tá? Então eu retiro uma mamada, vejo como ele fica. Retiro outra mamada e vou ver como que ele fica, né? Tem algumas mães que querem, elas optam primeiro por retirar as mamadas da noite, pra ver se o bebê consegue dormir mais. Da madrugada, por exemplo. Isso, uso da madrugada. E depois ela vai tirando gradativamente do dia, né? O ideal é você não tirar a sequência. Por exemplo, se ele mama 3 vezes de manhã e 3 vezes de tarde, eu tiro a do meio. Né? Tira do meio da manhã, depois eu tiro do meio da tarde. Entendi. Tá? Sequência não é o ideal. Isso. Porque se eu tiro em sequência, esse bebê vai ter uma necessidade. Né? Ele já está também, né? Ele já vai estar acostumado a uma rotina. Então eu não posso fazer esse desmame total assim, imediato. E o corpo, ele vai acostumar a entender que a demanda diminuiu. Né? Então eu vou diminuindo gradativamente até a produção de leite. Até chegar um ponto que o bebê tá com 1 ou 2 mamadas no dia e aí a gente faz a retirada total, sem prejuízo para nenhuma das partes, né? Então eu não tive nenhum engurgitamento que pode gerar um problema para essa mãe. Certo. E esse bebê também já foi condicionado a ter outras formas dele se acalmar, porque querendo ou não, pensando numa amamentação prolongada, esse bebê ele tá vindo pro peito não é só para comida, né? Tem a questão afetiva. Sim, às vezes ele acostumou a mamar, né? Para dormir. Isso, é o momento que ele vai relaxar, né? Então muitos bebês que têm amamentação prolongada não tem chupeta, então ele usa o peito para se acalmar, né? Então é interessante eu ir fazendo devagarzinho essa transição, né? Retirando aos poucos para que esse bebê se acostume, tá? Agora, em relação a eu vou introduzir ou não outro leite, vai depender da idade do bebê. Então, por exemplo, se for um bebê antes de 2 anos de idade, o interessante é eu pensar na possibilidade da entrada de uma complementação. Já pode ver até com pediatra. Né? Com pediatra ou com uma nutricionista materno-infantil. Ah, legal. Porque aí ela consegue visualizar. Então, por exemplo, algumas mães que querem desmamar antes de 1 ano e o bebê não pega mamadeira, né? É lógico, gente, que não existe só mamadeira, por favor, tá? Existe a colher dosadora, existem os copos de transição, os copos 360. Então, várias opções que, se o bebê não pega mamadeira, eu tenho outras opções para me auxiliar, tá? A mamadeira é uma das possibilidades, né? Porque eu estou pensando no desmame. E tem gente que não quer trabalhar com mamadeira. Então, ok, eu tenho outras formas. E é interessante eu entrar já com um copo de transição, porque eu já tô oferecendo algo que ele vai usar lá na frente. Ele não vai usar mamadeira pro resto da vida. E desenvolver a autonomia, né? Que é uma das questões importantes. E até eu passei vergonha ainda há pouco, pessoal. Trouxe uma mamadeira pra Bibi, tem 4 anos. Mas eu acho que é mais meu do que dela. A vontade dela continuar mamando, sendo a minha bebezinha, sabe? Então, isso era uma das coisas que eu ia falar. Muitas vezes, gente, acreditem, a dificuldade do desmame não é do bebê. Viu? É da mãe, né? Então a gente tem que trabalhar o psicológico dela. E algumas têm que ir até pro psicólogo mesmo, né? Pra entenderem a importância de desmamar o bebê. E eu tô falando desmame não é só físico, é emocional. Porque quando você desmama aquela criança, você tá entregando ela pro mundo. E não é sempre que você vai conseguir fazer isso sozinha, né? E aí a gente precisa de uma ajuda pra falar, tá tudo bem. Seu bebê já não é mais bebê, né? Ele já é uma criança, já é formada. Pode entregar ele pro mundo que vai dar tudo certo. Ele vai voltar pra você. Ei, ai, como isso dói. Mas é bacana o que ela tá dizendo, assim, beber suco ela bebe no copo, água é tudo no copo, outros líquidos no copo. Mas quando se fala do leitinho, é a mamadeira. Porque foi o que ela foi condicionada desde pequenininha, né? Exatamente. Você terá que fazer um desmame com ela. Ai, obrigada, Camila, mais uma vez, viu, pela sua simpatia. Gente, ela é muito simpática, ela é muito agradável estar do lado dela. Então,
pelas suas informações, que vem agregar a mim, vem agregar a todos que estão assistindo, tá bom? E se alguém quiser te procurar, aonde que é? Me procurem pelo meu Instagram, Camila Vencio, Camila com K e 2 L's, e o link do meu WhatsApp tá lá na bio. Ok? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu comentário, coloca outras temáticas que a gente possa também estar abordando, ok? E dá um like, além de tocar no sininho para receber novas notificações. Muito obrigada, até a próxima!